Olá, alunos, estamos de volta com mais uma aula falando sobre redes internet. Acompanha comigo agora o significado do termo NAT. A ideia de NAT é ser considerado um protocolo para a tradução de endereços de rede. Quando a gente lê lá a sigla Network Address Translation, isso significa a ideia de um protocolo capaz de converter endereços de IP de uma rede interna no endereço de IP que está sendo reconhecido na rede externa. Então a explicação técnica para o NAT, que eu já vou mostrar um desenho, observa, é um protocolo que converte endereços. Traduz, o termo traduzir endereço, na verdade, pode ser associado ao termo converter. Então, quando eu digo NAT é um protocolo de tradução de endereços de rede, correto. É um protocolo de conversão de endereços de IP de uma rede interna para o endereço de IP reconhecido na rede externa, está correto. Mas claro que para entender essa parte bem entendidinha, a gente tem que olhar agora dentro de um desenho. Olha só a situação. Tu imagina que eu tenho aqui a minha rede interna, lá da minha empresa, com 3 computadores. Ou a rede interna da minha casa, do meu escritório, tá lá. Eu tenho uma rede local, uma rede interna com 3 computadores conectados entre si. Beleza. Tenho aqui a internet. E tenho aqui a ideia do NAT. Vamos ver qual é a função do NAT. Acompanha comigo. Como cada computador nesta rede interna possui o seu próprio endereço de IP, observa, cada um desses 3 computadores aqui na minha rede interna tem um endereço de IP que os identifica nesta rede interna. Porém, como eu estou usando um roteador, por exemplo, um roteador sem fio, um roteador Wi-Fi, que possui dentro dele um protocolo NAT em ação ativado, se cada um desses endereços de IP que cada um desses 3 computadores tem é reconhecido na rede interna, lá na rede externa internet, o endereço de IP que está sendo reconhecido é outro. Isso porque eu contratei apenas uma conexão com a internet e tenho vários computadores conectados de forma simultânea na minha rede interna, cada um deles com um endereço de IP reconhecido somente na rede interna. Quando cada um desses computadores faz um acesso à internet, é necessário converter o endereço de IP reconhecido na rede interna para aquele endereço de IP que está sendo reconhecido na rede externa internet. E como é que isso é feito? Acompanha comigo. Então, quando esse computador agora aqui, ó, que tem um determinado endereço de IP, aquele 10.0.25.11, esse endereço de IP é o reconhecido na rede interna. Então, quando esse computador faz algum acesso na internet, o NAT vai lá e converte esse endereço de IP reconhecido na rede interna para aquele endereço de IP que está sendo reconhecido na rede externa internet. E aí consegue realizar aquele acesso. Então, olha essa imagem como ela bem descreve a função do NAT. O NAT é o protocolo de tradução, é o protocolo de conversão de endereços de IPs de uma rede interna para o endereço de IP que está sendo reconhecido na rede externa. Muito útil quando nós temos vários computadores conectados entre si na mesma rede interna, cada um com o seu endereço de IP sendo reconhecido somente na rede interna, mas que para a internet há um outro endereço de IP sendo reconhecido nessa rede externa internet. Então, a cada conexão de um desses 3 computadores na internet, é necessário converter aquele endereço de IP reconhecido na rede interna para aquele outro endereço de IP que está sendo reconhecido de fato na rede externa internet. E quem faz essa conversão do IP da rede interna para o IP reconhecido na rede externa é o protocolo NAT, como a gente acabou de descrever. Então, se a gente pegar a ideia teórica, é simples entender para efeitos de respostas de prova. Citou NAT em prova, lembra, converte endereços de IP ou traduz endereços de IPs de uma rede interna para outro na rede externa, como por exemplo a própria internet que a gente acabou de exemplificar. Ok, pessoal? Isso é o que tínhamos então sobre a função do nosso protocolo NAT, que é a conversão. E na próxima aula a gente volta com mais conceitos relacionados a redes e internet. Então é isso. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Bons estudos!